Guerra na Ucrânia? O Ocidente contra Lula? A decisão da guerra foi tomada por dois países. Sim. Lula é neutro? Ou faz propaganda russa? O que é fato e o que é opinião? Vem comigo. Coluna Gama de volta, tudo bem, gente? Tô preparando mais uma coluna via no Zap, tô mergulhando lá, tem cada coisa. Vocês acreditam que o discurso anti-vacina, hoje, nesse momento, em que a vacina salvou o Brasil e o mundo de uma pandemia e tal, ainda tá colando? O discurso anti-vacina é só um exemplo. Coluna do Via no Zap, em breve aqui na coluna do Garrone. Eu vou tratar aqui de um assunto que me atravessou essa semana, que é a guerra na Ucrânia. Eu gosto muito de falar de assuntos internacionais, porque essa é a minha formação, né? Eu sou formado em RI, mas eu acabei falando muito mais de política brasileira, que por motivos de ameaça à democracia. Diante de ameaça à democracia, a gente tem que falar de assuntos mais próximos, né? E não de assuntos distantes. Só que aconteceu essa semana, a Ucrânia virou um assunto nacional, muito porque o presidente Lula virou protagonista, pelo menos tenta virar um protagonista, um mediador nessa história. Então, o tema de hoje, Ucrânia/presidente Lula. Então, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, antes de começar, eu fiz fichas hoje. Tipo, repórter na rua, como não dá para segurar um papel grande, aqui tem meia folha A4, com umas anotações. O André Tegueira vai brigar comigo, mas, tô aqui com os papeizinhos para não esquecer, são muitos assuntos. Vamos lá. Olha, gente, eu já falei isso aqui na coluna, muita gente não gostou, mas é um fato. O Brasil, na imprensa internacional, é um assunto periférico. As pessoas entendem pouco do Brasil, têm pouco interesse do Brasil, tem aquele apelo dos estereótipos do Brasil, né? Samba, futebol, carnaval. O Brasil raramente é notícia. No período de Jair Bolsonaro, com as declarações dele e tal, muitas declarações, quando eu viajei para fora, as pessoas entendiam um pouquinho do Bolsonaro. Agora com Lula, teve muito destaque a eleição, teve muito destaque o 8 de janeiro, porque de certa forma foi uma reedição do 6 de janeiro nos Estados Unidos, então ganhou esse protagonismo. Mas raramente isso acontece. O Brasil, quando o assunto é notícia, está na periferia. Brasil acima de tudo. Essa patriotada aí a gente ouve muito, mas quando a gente fala de mundo, o Brasil é muito pouco relevante. Se a gente pensar em outros países, por exemplo, México, Japão, Paquistão, Egito, Coreia do Sul, eles ganham mais espaço na imprensa internacional. É um fato, gasta-se pouco tempo, gasta-se pouco papel, na época que tinha jornal em papel, gasta-se pouco papel quando o assunto é Brasil. Agora, momentaneamente, o Brasil entrou no centro por causa da questão da Ucrânia. Vale lembrar que no Brasil a Ucrânia é um assunto externo, naturalmente. Mas quando a gente fala da Europa, por exemplo, na Europa eles interpretam a Ucrânia como um assunto interno, porque de fato os países ali sentem os impactos diretos da guerra. Inflação, você tem os refugiados, é um tema interno. E claro, eles têm que decidir, tiveram que decidir se enviam armas ou não. A Aliança Militar do Ocidente, a OTAN, contribui ali para a guerra na Ucrânia. Depois que houve a invasão, a OTAN e os Estados Unidos enviam armas para a Ucrânia para que ela possa se defender. Então, principalmente na Europa, esse não é um assunto que preocupa os diletantes. É um assunto muito real, clear and present danger, como se fala nos Estados Unidos. Aqui é um assunto distante e acaba servindo muito para alimentar a política interna. Putin cristão, defende a família. Putin anti-imperialista. Nesse sentido, você tem a extrema-direita e setores da esquerda que veem uma simpatia ali ao Putin. A extrema-direita vê no Putin alguém que tem aquele mesmo mantra que a gente já ouviu na boca do Bolsonaro, né? Defesa da família, dos valores tradicionais, é contra ideologia de gênero, né? Vou botar entre aspas aqui porque esse conceito não existe. E lá é mais do que ser contra a ideologia de gênero, né? Você tem perseguição à comunidade LGBT e tem lei que diz que você falar sobre a questão LGBT é fazer propaganda gay, e isso é a regra na Rússia. Lá também, aí a extrema-direita adora, né? Não tem parlamento independente, não tem judiciário independente. Esse tipo de situação, esse tipo de realidade, que
é capaz de provocar quase uma ereção naqueles velhos golpistas, sabe? No ocaso da testosterona, aqueles que ficavam nos acampamentos, depois foram lá e participaram do 8 de janeiro, esse tipo de coisa. Agora, a esquerda, inclusive a esquerda democrática, acaba vendo o Putin, muitas pessoas veem o Putin como uma espécie de contrapeso ao imperialismo americano. De fato, a Rússia é bem curioso porque a Rússia não é uma grandíssima potência. Se a gente pensar numericamente, há menos russos que brasileiros, o PIB da Rússia é menor que do Brasil. Mas, sabemos, a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Então, é um contrapeso aos Estados Unidos. E o próprio Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores, o chanceler da Rússia, já disse que a questão da guerra da Ucrânia não é só a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é quase um sintoma nessa história. Ali é uma tentativa de impedir o avanço da, segundo eles, hegemonia americana na região. E a Rússia vê a Ucrânia ali como parte de sua esfera de influência, ou até mais que isso, como parte do território russo, né? Porque do Kremlin sai até um questionamento se há nacionalidade ucraniana, se não são todos russos. Então, no fim das contas, um discurso que, segundo algumas pessoas da esquerda, veem como anti-imperialista, na verdade, imperialista é, né? Quem com o imperialismo fere, com o imperialismo será ferido, porque a Rússia tem uma visão, não é de hoje, imperialista sobre os países ali que margeiam o que já foi um dia o Império Russo. A própria Ucrânia já foi parte do Império Russo. E tem ali uma visão idealizada da União Soviética, né? De como uma alternativa ao capitalismo. Só que a Rússia, a gente sabe, a União Soviética não era aquela maravilha que algumas pessoas da esquerda tentam pensar, longe disso. E a Rússia não é a União Soviética e exerce um regime bastante capitalista. Capitalista, nada democrático, onde aos amigos do rei, do Putin, tudo, aos inimigos, eu não diria lei, porque lá não é exatamente um pleno Estado democrático de direito com um regime legal vigente. Aos inimigos do Putin, o cárcere, o desaparecimento, o envenenamento, a morte. Então é um capitalismo muito, muito específico. Então, entender o Putin como um contrapeso ao imperialismo americano, ok, mas o Putin exerce seu próprio imperialismo ali. Então vocês podem reparar que muitas vezes os bolsonaristas criticam Lula pela sua relação com os regimes de esquerda, né? Atualmente, por conta da visita à China, a proximidade e tal, como os bolsonaristas acham que o Lula é comunista, veem na visita do Lula à China como uma prova de que ele seria comunista, mas até o Bolsonaro já foi à China, a gente sabe disso. Só que quando o assunto é Rússia, qualquer menção, fala, gesto que possa insinuar que o Lula está próximo ao Putin, isso não recebe crítica da extrema-direita, porque a gente lembra, né? Às vésperas da guerra na Ucrânia, às vésperas da invasão na Ucrânia, o Bolsonaro foi a Moscou, fez todos os testes de Covid e tudo mais, respeitou o protocolo e se declarou solidário à Rússia. Então, os bolsonaristas amam a Rússia e parte da esquerda vê essa Rússia meio idealizada como um contraponto ao imperialismo, sendo que a Rússia é imperialista. E qual é a minha opinião nessa história? Nesse vídeo aqui, eu vou deixar clara a minha opinião, mas eu acho que é menos importante a minha opinião. Acho que é menos importante para a gente tentar, no fim das contas, separar o que é fato e o que é opinião. A guerra. Eu sou um humanista, né? Então, a guerra é uma violação das leis internacionais, uma violação da integridade territorial da Ucrânia, da soberania ucraniana. Você está tendo violações e mais violações de direitos humanos, crimes contra a humanidade sendo denunciados e a morte indiscriminada de civis. E teve, inclusive, o mandado de prisão contra o presidente Putin, expedido pelo Tribunal Penal Internacional. E aí, o que significa? Eu separei aqui um trecho de uma fala da minha participação no programa Legião Estrangeira, da TV Cultura, um programa que reúne correspondentes. Eu fui como correspondente da TVI da CNN Portugal. E um dos assuntos na pauta foi justamente esse mandado de prisão contra Putin. A pergunta, na prática,
que isso significa? Olha só. Nesse caso do pedido de prisão ao Putin e também a uma assessora do Putin, a comissária para as crianças, está tudo muito claro, porque há um programa russo que eles chamam de humanitário, na visão russa é humanitário, você tirar as crianças da zona de guerra e levá-las para a educação russa, um campus de reeducação. Nesse sentido, está tudo muito configurado, a ordem está dada. A Maria Lvova, que é o nome dela, que é a comissária das crianças, agradeceu publicamente o Putin por esse programa. Então, o que é um crime, segundo a Convenção, o Estatuto de Roma, a Convenção de Genocídio, inclusive, você tirar crianças do seu grupo é considerado genocídio. A gente está muito acostumado a pensar em genocídio como morte em massa, não necessariamente. Então, nesse caso, há uma configuração, uma linha de sabotar o futuro, né? Exatamente. É um etnocídio, no fim das contas, acabar com a perpetuação da cultura. Então, você tem ali uma linha de ordem. Putin mandou, a comissária obedeceu e executou. E é tudo muito público. O que é visto como crime pelo Tribunal Penal Internacional, para eles, é um programa de Estado. O Putin não vai poder viajar para um lugar qualquer, porque ele está meio impedido de viajar. Qualquer país que se submete ao tribunal está obrigado a prender o Putin. Quem vai prender o Putin? Para onde o Putin vai viajar? Para a China, tranquilo. Para países que não fazem parte, tranquilo. Mas para vários outros países, fica impossível. Então, atrapalha, na minha opinião, atrapalha um pouco a negociação e é mais um posicionamento do tribunal, porque na prática, quem vai prender o Putin? Então, minha posição aqui no Brasil é seguir a regra, seguir a Constituição. No plano internacional, seguir a regra. Carta das Nações Unidas é um documento básico. É claro que comparar a Constituição com Carta das Nações Unidas é algo quase imprudente. Se tiver alguma pessoa mais acadêmica aqui, vai me matar. Porque, no fim das contas, no plano internacional, vale mais poder do que lei. Se internamente o poder já define muito ou determina muito os caminhos da punição de alguém, no cenário internacional é mais ainda. Então, é simples, para mim, na minha cabeça. Violar a soberania? Não pode. É tipo assim, quando alguém pergunta, se alguém perguntar para você, em que casos eu posso usar menas? Nunca. Essa é uma regra muito clara no português. Então, violação de soberania, em que casos você pode violar a soberania? Nunca. A não ser, claro, que tenha uma decisão ali do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa é a regra, essa é a Carta das Nações Unidas. Na minha opinião, no fim das contas, uma invasão dessa, uma guerra como essa, é, resumidamente, errado. Por mais que eu acho que dividir o mundo entre certo e errado é um pouco simplificar as coisas. O caminho é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pode merecer todas as críticas, porque ele é um retrato da divisão de poder do fim da Segunda Guerra, e nem bem isso, né? Porque quem ganhou a Segunda Guerra, né, no caso da China, não tinha nem tido a Revolução Comunista. Então nem era a China comunista. Quem ganhou foi um regime que depois fugiu para Taiwan. Enfim, e até 71, se eu não me engano, a cadeira no Conselho de Segurança das Nações Unidas não era da China continental, da República Popular da China, mas a República da China, que é Taiwan. Então é um pouco mais complexo que isso, mas no fim das contas é o que a gente tem. É o Conselho de Segurança das Nações Unidas que determina ali quais são as medidas na área de paz e segurança internacionais que devem ser tomadas. ONU globalista, não serve para nada. Com todos os defeitos, eu sou entusiasta da ONU, né? Porque a gente viu todas as tentativas de criar algum tipo de conserto com C, tá? Nas relações internacionais, não deu muito certo. Até agora, a ONU é o que deu mais certo, por incrível que pareça. Porque antes da ONU, você teve a Liga das Nações, ali depois da Primeira Guerra, não deu certo. Antes disso, nem isso tinha. Então, a ONU acaba sendo um fórum onde as pessoas podem, pelo menos, debater. Acredite, sem a ONU seria pior. E tem uma questão da ONU que eu acho fundamental, que quando sai da questão de paz e segurança internacionais e vai para as questões regulatórias, por exemplo, aí eu sou entusiasta mesmo, né? Porque você tem ali uma normatização, as regras, e eu não estou falando de regras, tem as convenções sobre guerra e tal, mas tira esse assunto. As regras do tipo de aviação, as regras de comércio e tudo mais, são estabelecidas nesse fórum, se não na ONU, nas organizações que compõem a chamada família ONU. Então, eu sou um entusiasta da ONU. Bem, quem é o culpado pela guerra? Eu acho que é o Putin, né? E quem pode interromper a guerra hoje? É ele. Se ele acordar e decidir falar assim,
retirei as tropas, vou voltar para casa, pode até deixar a Crimeia, acho que a Ucrânia vai se dar por satisfeito, mas isso não vai acontecer. E o Lula tenta se apresentar ali como um mediador. E nessa estratégia de mediação, ele fala com os líderes internacionais. Já falou com Macron por videoconferência, já falou com o próprio Zelensky por videoconferência, encontrou o Biden, encontrou o Olaf Scholz da Alemanha, e aí ele resolveu ir para a China. Lula apoia a ditadura chinesa. Esse foi um tipo de crítica que a gente ouviu, né? A extrema-direita tenta associar o Lula à China, e quando o Lula se aproxima da Rússia, como houve algumas manifestações, esse tipo de crítica a gente não viu, porque no fim das contas, a extrema-direita adora o Vladimir Putin, seria o imbrochável deles lá. Imbrochovski. Não só a extrema-direita, mas houve quem criticasse esse discurso pouco crítico à China de alguém que foi eleito no Brasil para supostamente salvar a democracia. Fascistas não passarão. Eu acho que esse tipo de comentário não faz muito sentido, porque a gente tem que diferenciar o que é uma questão interna de uma questão internacional. No ambiente internacional, estadista não é sommelier de democracia. Não é. Você imagina, por exemplo, o Lula foi lá visitar o Xi Jinping. Antes de visitar o Xi Jinping, ele foi depositar flores aos heróis da pátria na Praça da Paz Celestial. A Praça da Paz Celestial foi o lugar de um massacre. Um massacre em 1989 de gente que contestava o regime comunista. E esse tema é proibido na China, eles não têm nem como acessar informação sobre isso. Caberia ao Lula, naquele momento, nessa visita à China, criticar a China por isso? Caberia ao Lula, na China, criticar, por exemplo, o tratamento que o regime de Pequim dá aos muçulmanos da etnia uigur? Que você tem ali denúncias muitíssimo claras do que a gente pode chamar, não tem outra palavra senão genocídio. E genocídio não naquela ideia de campo de concentração e extermínio, mas o genocídio de remover crianças do seio da família, implementar em escolas para você mudar o pensamento das crianças, a fazê-las apagarem a herança muçulmana delas. Você tem a proibição de manifestação religiosa em locais públicos. Eles não podem, não tem nos minaretes das mesquitas. Você não tem ali alguém que possa fazer aquele canto natural, tradicional das mesquitas. Caberia o Lula pegar essa viagem para a China, que tinha um objetivo basicamente comercial, e fazer isso? Não é função do chefe de Estado, como eu disse, sommelier de democracia. Tem foro para isso. Essa visão foi muito prática. E aí me vieram à cabeça dois exemplos históricos de que você, em algum momento, tem que falar com ditadores. E aí, quando o Lula insiste em uma negociação de paz, ele, no fim das contas, diz que você tem que sentar com o Putin. Não sei se o Putin quer sentar para conversar. O Putin que é um ditador. Sou estranho você dar esse mole para um ditador? E aí você parar uma foto, que é uma foto clássica, de 1978, do acordo de Camp David, quando o Egito reconheceu Israel como Estado soberano e normalizaram as relações. Na foto você tem dois líderes eleitos democraticamente, né? O Jimmy Carter e o Menachem Begin, de Israel, e você tem o Anwar Sadat, que não é um democrata, o então presidente do Egito. Foi feito um acordo com o ditador. Você tem que negociar. Você tem que negociar. Depois ele morreu, por conta disso a gente sabe, entrou o Hosni Mubarak. Outra foto ainda mais antiga, de 1943, Conferência de Teherã, que reuniu Stalin, Roosevelt e Churchill em 1943. Eles não tinham que concordar em tudo, mas superaram as diferenças e toparam sentar. Dois líderes democráticos e um líder o oposto de democrático, né? Se tem alguém que é o oposto de democrático, é o Stalin. Não é sommelier de democracia. Naquele momento tinha um objetivo comum, um mal maior, nesse caso. A comparação com a Rússia, nesse caso, é ruim, mas eu quero dizer que naquele momento havia um mal maior que esses líderes botaram de lado para poder decidir, no fim das contas, os rumos do planeta.
E essa conferência sendo realizada num país que também não tinha um regime democrático, que, né, há muito tempo não tem, também não tinha, que era o Irã, né? Você tinha uma monarquia absolutamente ditatorial no Irã. E um caso, para falar do Gaddafi, eu vou meter o Gaddafi sempre aqui, porque vocês sabem que é o meu ditador favorito. Enquanto eu não faço um vídeo exclusivo sobre o Muammar Gaddafi da Líbia, eu vou incluindo ele nos meus vídeos. O Muammar Gaddafi, o regime dele, agentes dele, derrubaram um avião em 1988. Foi o caso de Lockerbie, um avião da Panam. Os mais velhos vão saber o que é Panam, mas Panam foi uma companhia aérea muito conhecida, muito grande e tal, que quebrou. O avião da Panam que explodiu e caiu sobre a cidade escocesa de Lockerbie. E foram investigar, rastrearam ali e viram a conexão do atentado com agentes líbios, da Líbia, governada então pelo Muammar Gaddafi. Os mais ingênuos vão dizer que foi ali um trabalho que não teve envolvimento do Muammar Gaddafi. O caso é longo, não vou me prolongar aqui, porque quando eu falo de Muammar Gaddafi eu me empolgo, porque, como eu disse, é meu ditador favorito. Depois de muitos anos, eu não me lembro exatamente o ano, mas o Muammar Gaddafi, mesmo sem reconhecer a autoridade sobre aquele atentado, a responsabilidade sobre aquele atentado, ele topou indenizar as vítimas, ou os parentes das vítimas, do atentado de Lockerbie, 1,5 bilhão de dólares. Ele indenizou. E depois disso, circulou pelo jet set internacional, tem foto dele com todo mundo. Com Tony Blair, então primeiro-ministro britânico, com o então presidente francês Nicolas Sarkozy, e aí esqueceram que ele era ditador, né? Tinha uma questão ali bastante prática. Eu não estou defendendo que isso aconteça, mas isso acontece, tá? E depois, aí ele virou persona não grata de novo, e aí a gente sabe como é que ele terminou, teve a invasão ocidental ali à Líbia, ele acabou morrendo, fugiu e morreu empalado pelos seus antigos, eu vou chamar de súditos, porque não era bem uma república, era um regime muito particular, sobre o qual eu falaria horas, mas não era uma república, mas tinha ali a figura central com poderes absolutos, que era o Muammar Gaddafi. Bem, ou seja, ele era o cara que, no fim das contas, era responsável por um atentado que matou. Ah, indenizou, tudo bem, vida que segue, fechou. E se não fossem uns detalhes ali, ele estaria sendo ditador, como sempre foi, até hoje e tal, com as plásticas dele deformadamente maravilhosas. Então tem um quê de, vamos chamar de cinismo, ou você pode falar de pragmatismo ou realismo quando o assunto são as relações internacionais. No caso dos Estados Unidos, todo mundo acha mais do que natural a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, né? Os Estados Unidos têm 2 principais aliados ali no Oriente Médio, talvez 3, se incluir o Egito também, mas Egito, Israel, Arábia Saudita. Então você tem Israel e Arábia Saudita, que já foram inimigos mortais, também já não são muito, e talvez a Arábia Saudita e Israel tenham um inimigo comum que seja o Irã, então é uma coisa meio complexa, mas ninguém duvida que a Arábia Saudita seja uma monarquia das mais repressivas do mundo, uma teocracia horrorosa e tal, aliado dos Estados Unidos, que são os bastiões da democracia. Então, esse cinismo é algo bastante comum quando o assunto é relação entre países. Então, não dá para você exigir de um chefe de Estado que chegue num lugar e fique denunciando todos os problemas democráticos do país que ele está visitando. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. Mas cabe nós, claro, como sociedade civil, reclamar. Claro que cabe. E eu acho muito importante, e eu acho que o Lula, nesse sentido, ele faz bem. Ele não mostra um posicionamento a favor das figuras públicas, dos presidentes e ditadores. É assim, eu sou um estadista, você é o chefe de Estado. O chefe de Estado fala com o chefe de Estado. Né? Ao contrário do Bolsonaro, que falava I love you pro Trump e pagava pau pro Putin, tinha uma relação muito pessoal. O Lula tem uma relação ali que você pode chamar de cínica, mas esse é o padrão de relações internacionais e, por princípio, e até na Constituição, você não interfere em assuntos internos dos países, né? Então essa é uma questão que pode parecer estranha, mas é a prática. Bem, então qual é a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia? Porque tem muita gente que critica, tem milhões de opiniões, sem saber o que é. O que é. Quando você define o que é, você pode ter opinião sobre o que é. Então,
Eu acho que um documento importante eu trouxe aqui para vocês, e eu vou mostrar aqui também, é esse aqui, que é a resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em fevereiro de 2023. A resolução foi aprovada, eu anotei aqui, por, 141 países, incluindo os países da OTAN, naturalmente. Entre os BRICS, é importante dizer, o Brasil aprovou também, né? Votou a favor. Entre os BRICS, a Rússia foi contra, naturalmente. China, África do Sul e Índia se abstiveram. E 33 países, 7 países contrários e 33 países se abstiveram no total. Então o Brasil, nessa resolução aqui, votou com o Ocidente, no fim das contas, a maioria dos países. Foram 141 países no total. E o que diz a resolução? Eu não sei se vocês já tiveram contato com uma resolução das Nações Unidas e pode assustar, mas assim, tem uma enrolação no início, que é sempre no gerúndio, aí fala assim, lembrando os princípios da Carta das Nações Unidas, reafirmando que a aquisição de território é resultado de ameaça e força, não deve ser considerado legal. Estou traduzindo rápido aqui, então é meio ruim. Então, quando falou no gerúndio, é só falar, lembrando as guerras napoleônicas, as guerras do Peloponeso, lembrando o Velho Testamento e tal. Então, essa parte é importante. Aí, depois disso, tem os verbos no imperativo. E aí, enumerados aqui. Então, e o mais importante, eu já vou para ele, é isso aqui, ó. 4. Reafirma o compromisso com a soberania, independência e a unidade territorial da Ucrânia dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas e também as águas internacionais. Então, essa resolução aprovada pelo Brasil reconhece a integridade territorial da Ucrânia. E 5. Reitera e exige que a Federação Russa imediatamente e incondicionalmente retire completamente todas as suas forças militares do território da Ucrânia dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas e pede também a cessação, fim das hostilidades, né, o fim do conflito. Tá aqui. Então, o Brasil votou a favor de uma resolução que foi aprovada, reiterando a importância da integridade territorial ucraniana e reiterando que a Federação Russa retire as suas forças militares imediata, completa e incondicionalmente. Essa é a posição do Brasil. E aí eu imprimi aqui, isso aqui é o painel da votação das Nações Unidas. Então, como eu disse, entre os BRICS, o Brasil foi o que votou com o Ocidente, tá? Rússia, obviamente, votou contra, Índia, China e África do Sul se abstiveram. Então, essas críticas que fazem ao Lula, pesadas, de que ele estaria se aliando à Rússia, talvez imaginando o Lula como alguém, um ocidental, e aí tem uma questão se o Brasil é ocidente ou não, é uma longa história, e que ele tem que se comportar alinhado completamente. Na resolução aqui está muito clara a posição. E aí, eu vou botar aqui o placarzinho, e quem, por exemplo, votou contra a resolução, que seriam os aliados da Rússia? A Síria, República Árabe Síria, a Federação Russa, a Nicarágua, né, que a gente sabe o que rola na Nicarágua, Mali, que tem, se eu não me engano, tem tropa russa, não sei, mas quem? Eritreia, Coreia do Norte, República Democrática Popular da Coreia, mas quem? Me perdi aqui, mas tudo bem. Então você vê os países que foram contra. E se abstiveram ali, África do Sul, Sri Lanka, Sudão, Tajiquistão, Togo, Uganda, Vietnã, Zimbábue, Mongólia, Namíbia, Cazaquistão, Etiópia, El Salvador, China, República Centro-Africana, Burundi, Bangladesh, Bolívia, Armênia, Angola, Argélia e tal. Então é importante dizer, o Brasil está ali do lado de países como a Argentina, na Europeia inteira, os Estados Unidos, o Canadá, Japão e tudo mais. Então a gente vê que a posição do Brasil é muito, muito clara. Vamos seguir. E aí teve muita gente que ridicularizou. Aqui no Brasil eu vi gente ridicularizando o Lula.
por ele tentar se lançar como um mediador internacional. Merece ser ridicularizado? A princípio, não. A princípio, não. Porque de fora, como vem um Lula? Porque aqui dentro todo mundo já tem uma opinião formada sobre o Lula, assim, muito forte, ame ou odeio. Dificilmente as pessoas são indiferentes ao Lula. Mas olhando de fora, que as pessoas não acompanham toda a história e tal, vem alguém, um senhor de idade, um líder operário que saiu da pobreza e tal, tirou milhões da pobreza e foi reeleito democraticamente pela terceira vez. Por que alguém reeleito democraticamente pela terceira vez não teria autoridade de um país grande, com 200 milhões de pessoas, uma das principais economias do mundo, um país com tradição pacifista, né, e razoavelmente independente? Por que não ele ser um líder? Ele foi um pouco ridicularizado aqui. Só que isso foi a visão, pelo que eu vejo, inicial. O Lula, tudo bem, quer participar? Ótimo. Pode mediar? A princípio, sim. Só que aí, depois de aprovar essa resolução, votar a favor da resolução que foi aprovada condenando a invasão e exigindo a retirada das tropas, o Lula começou a dar umas declarações ali, que já vinha dando, né? Mas parece que voltaram as declarações ambíguas. Ele falava em responsabilidade compartilhada da guerra. São dois responsáveis. A Rússia e a Ucrânia são igualmente responsáveis pela guerra. Ou que a decisão da guerra foi tomada por dois países. Aí começou a receber crítica. Por quê? Tudo bem, o Brasil votou. E depois o presidente falou isso. Será que o Brasil está atualizando as informações, a posição? Será que depois da resolução? E aí, quando rolou a viagem para a China, aí o Ocidente, de vez, taxou o Lula como alguém não neutro, o que prejudicaria essa iniciativa dele de mediar a paz ali entre Ucrânia e Rússia. Eu falei um pouco disso numa participação minha na CNN Portugal. Muito boa noite, Pedro Felipe. Eu queria dizer primeiro que são declarações que foram muito criticadas, mas aqui no Brasil parece que esse tipo de olhar um pouco mais profundo e complexo para a questão é algo restrito, para usar uma palavra russa aqui de brincadeira, à inteligência brasileira. Então, mas é importante, porque houve críticas dos Estados Unidos, aqui nos médias há uma citação, por exemplo, de uma autoridade, de um diplomata americano, que diz que Lula da Silva repete a propaganda russa. Isso na véspera da chegada do ministro de Negócios Estrangeiros. E não é qualquer ministro de Negócios Estrangeiros da Rússia. Lembrando que ele está há 20 anos no poder e antes disso ele era o representante da Rússia nas Nações Unidas lá em 1900 e Boris Yeltsin. Então ele tem um compromisso ali, uma ligação muito grande com Vladimir Putin. Então há uma percepção de que é um representante direto de Vladimir Putin. E outra lembrança também, um assessor internacional de Lula da Silva esteve em Moscou numa reunião que só foi conhecida depois dela ter terminado, uma reunião com o presidente Vladimir Putin. E depois da visita à China, rolou a visita do chanceler russo a Brasília. A visita já estava programada há mais de um mês. Mas parece que não importa, né? Como foi feita depois das declarações de Lula, que foram interpretadas como algo pró-China e pró-Rússia, o chanceler da Rússia aqui pegou meio mal. O governo brasileiro teve reunião com Lavrov e deixou claro que defende um cessar-fogo. Foi a opinião do chanceler brasileiro. E depois disso, depois do encontro com o chanceler brasileiro, teve o encontro do Lavrov com o Lula. O Lula não falou depois desse encontro, mas o chanceler falou e explicou melhor a situação brasileira. Também foi tema de um comentário meu na CNN Portugal. Ora, justifica-se plenamente irmos até ao Brasil, ao encontro do comentador da CNN Portugal, Nelson Garron, em direto de São Paulo. Nelson, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Nelson, ouvimos aqui algumas das reações às declarações de Lula da Silva, bastante benevolentes ou diplomáticas da parte de Portugal, mais críticas da parte da Europa e muito cáusticas da parte dos Estados Unidos. Diz a Casa Branca que Lula da Silva está a papaguear a propaganda russa e chinesa. Como é que o Palácio do Planalto e o Palácio do Itamaraty respondem a estas críticas internacionais?
Olha, Pedro, depois de suas palavras muito criticadas, Lula da Silva não voltou a falar desse assunto. Houve uma reunião entre Lula da Silva e Sergei Lavrov em Brasília ontem, tarde e noite. Quem falou depois dessa reunião foi o ministro de Negócios Estrangeiros brasileiro. E ele tocou nesses assuntos, ele rebateu essas acusações de que o Brasil faz propaganda à Rússia. Como ele se defende disso? Diz que o Brasil tem relações com a Rússia há quase 200 anos, os dois países têm embaixador, um país do outro, há quase 200 anos. É assim que ele se defende. Lembrando que ontem, no encontro entre os dois ministros de Negócios Estrangeiros, o brasileiro defendeu um cessar-fogo imediato. E nas Nações Unidas, o Brasil condenou a invasão da Rússia. Então, algumas declarações de Lula da Silva, quando ele responsabiliza Ucrânia e Rússia, dão o mesmo peso de responsabilidade para os dois, são interpretadas ali como um alinhamento à Rússia/China. E, ao mesmo tempo, o Brasil oferece essas críticas à invasão russa. E lembrando que na China não foi usada a palavra guerra no comunicado oficial. Falou-se em crise na Ucrânia, mas Lula da Silva, nas suas declarações, fala em guerra. Então, há uma ambiguidade que é interpretada pela Casa Branca e também pela União Europeia e pela NATO como o Brasil tendendo a um dos lados, mas isso é rejeitado pelo governo brasileiro. Vale lembrar que o governo russo, Vladimir Putin, convidou Lula da Silva para ir à Rússia, participar do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo em junho. É um convite cortesia. Como isso será interpretado no Ocidente, vamos ver, Pedro. E é legal contar para vocês como é que está o clima em Portugal, porque o Lula tem viagem marcada para Portugal. E, como eu disse, Ucrânia na União Europeia é assunto interno, né? Por conta da inflação, dos refugiados e tudo mais. Então, quando Lula critica a OTAN e a União Europeia por, segundo ele, incentivar a guerra, lá em Portugal o povo não recebeu bem. Principalmente, claro, a direita, e a direita e a extrema-direita principalmente, que já programava, a extrema-direita já programava protestos. Agora tem tudo para intensificar. A Ucrânia, que já teve o encontro do Lula com Zelensky, mas tem um tom assim meio raivoso, meio sarcástico em relação ao Lula. E convidou o Lula para visitar Kiev, para ele compreender melhor a realidade da guerra. Depois dessa confusão toda, no dia seguinte, o Lula, numa reunião com o presidente da Romênia, que também faz parte da União Europeia, ele leu um comunicado dizendo que condena a violação do território da Ucrânia. O que já é a posição do Brasil, de acordo com aquela resolução sobre a qual eu falei, né? Tá aqui, já era a posição do Brasil. Agora, Lula é neutro? No fim das contas, essa é uma opinião, tá? Se ele é ou não é um tema em debate. E eu queria ressaltar aqui uma atitude que eu vou considerar mais próximo de neutra, que é uma atitude do secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, o português. Ele participou, ou mediou, ou levou a cabo um que ficou chamado de Iniciativa dos Grãos do Mar Negro, Black Sea Grain Initiative, que é o seguinte: como escoar grãos, porque a Ucrânia, a gente sabe, é uma grande produtora de grãos e por conta da guerra esse fornecimento ficou interrompido. Então o secretário-geral, com a ajuda da Turquia, montou um programa, eu vou botar um mapinha aí que explica mais ou menos, para poder escoar os grãos da Ucrânia. Com um detalhe, ficaria a cargo da Turquia inspecionar esses navios que vão para a Ucrânia para ter a certeza de que esses navios não levam armas. Então montou-se ali alguma coisa que é um paliativo para manter o fornecimento de grãos e comida para outros países do mundo, resolve o problema de quem precisa dos grãos, resolve o problema da Ucrânia de vender esses grãos e tem a garantia da Turquia, com a mediação do secretário-geral da ONU, de que esses navios não terão duplo uso, né? Um uso comercial e um uso militar. Pronto. E o secretário-geral da ONU, como não poderia ser diferente, ele tem que respeitar a Carta das Nações Unidas, condena a violação e a ruptura da integridade territorial da Ucrânia. Essa é uma atitude mais neutra, né? Evitando dar nomes, jogar culpados. Você critica em tese a invasão, não precisa dar nome, critica a invasão, e formou ali essa iniciativa paliativa para fazer com que o fornecimento de grãos continuasse. O Lula foi criticado também por ter feito
críticas às sanções impostas pela União Europeia e Estados Unidos à Rússia. Sanções unilaterais. Não é uma novidade. Essa foi uma posição do Brasil, do discurso do embaixador brasileiro na ONU. Não é novidade. Mas soou meio estranho e também foi tema de um comentário meu na CNN Portugal. Houve novamente as condenações de Lula da Silva e, na verdade, do governo brasileiro às sanções que são decididas de forma unilateral de vários países, incluindo de Portugal, da União Europeia, no seu geral também dos Estados Unidos, essas sanções económicas a Moscou. Qual é que é a justificação que é apresentada por Lula da Silva? Olha, essa posição é uma posição, digamos, tradicional do Brasil. O Brasil apoia sanções econômicas, não estou falando do caso da Ucrânia especificamente. É algo, digamos, teoricamente, nos casos em geral, o Brasil apoia sanções econômicas quando são aprovadas no âmbito das Nações Unidas, e foi o que disse o nosso ministro de Negócios Estrangeiros. Disse que as sanções não foram aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, obviamente, porque tem o poder de veto da Rússia e da China. Bem, essa é a posição. A justificativa é de que essas sanções, no caso da Rússia, prejudicam outros países em desenvolvimento que precisam, tanto dos fertilizantes quanto dos produtos agrícolas da Rússia. E ele especificou os países em desenvolvimento que ainda estão saindo dos problemas provocados pela pandemia. Então essa é a crítica. É uma crítica, digamos, técnica, pelo menos essa é a posição oficial. Não é uma defesa da Rússia, mas uma posição muito clara do Brasil contra sanções que não sejam aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ana Sofia. Nelson Garrand, resta-nos aguardar pelas declarações de Lula da Silva. Teve outra declaração do Lula que, no fim das contas, eu acho realista, mas talvez não cabe ao Lula dizer isso, porque aí ele já se compromete como mediador. Que ele deixou entender ali que, no fim das contas, a Crimeia já é fato consumado. A Rússia invadiu em 2014, né? Já é. A Rússia não vai sair de lá. A maior parte da população da Crimeia é russa, é um porto de água quente da Rússia, é fundamental para a Rússia, que é um país gigantesco, com 11 fusos horários, mas com pouco porto quente, né? Você tem esse no Mar Negro, você tem ali em São Petersburgo e tal. Então, a Crimeia não vai deixar de ser russa. Não vai deixar de ser russa. Então, e o Lula falou isso. Só que o problema é que ele não é um comentador de bar. Aqui não é uma conversa de bar. Ele é alguém que quer se mostrar como mediador. E a Ucrânia, que é um dos lados, diz que Crimeia é parte e a invasão da Rússia foi condenada internacionalmente. Então, o mundo entende que a Crimeia não é da Rússia, mas assim, né? É tipo as colinas de Golã. O mundo entende que as colinas de Golã, que ficam no norte de Israel, sul da Síria, são da Síria. Mas Israel está lá e ocupa. Israel entende que é deles. Israel está lá ocupando, você vai fazer o quê? Quem vai tirar Israel de lá? Então, assim, fato consumado. Mas o Lula, como alguém que se apresenta como alguém neutro, fica ruim falar. Ele também fez críticas, disse que a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, não poderia se aproximar da fronteira com a Rússia. E é uma coisa que a gente tem que falar, né? A OTAN se expandiu. Era uma aliança militar contra o Pacto de Varsóvia, que era União Soviética e amiguinhos. OTAN era Estados Unidos e seus amiguinhos europeus. A União Soviética acabou, o Pacto de Varsóvia acabou, a OTAN foi se expandindo, país após país, encurralando a Rússia. Aí você pode falar assim, isso não dá motivo para o Putin invadir a Ucrânia. Tá bom, não dá motivo. Faz sentido, porque violar a soberania é um crime internacional, né? É uma violação da Carta das Nações Unidas. Fazer parte de uma aliança militar não é um problema. Tecnicamente não é um problema. Só que o Putin é um Putin, né? Você vai encurralar um cara que é um autoritário num regime ali que... Não sei nem se o Putin morre hoje, eu não sei nem se tem sucessor natural, né? Porque na China, mal ou bem, você tem um partido comunista que tem uma elite ali que, se o Xi Jinping morrer, tem uma renovação, já tem um caminho, né? Rei posto, rei morto. Rei morto, rei posto, né? No caso da Rússia, nem sei. Então, o Putin é o Putin. Então, você pode falar assim, eu acho que a atitude do Putin foi desmesurada. Não podia invadir a Ucrânia, eu concordo. Mas você não está lidando com um líder que vai respeitar, não é um argumento. Você, mas a Carta das Nações Unidas, ele está pouco se lixando para a Carta das Nações Unidas. Achar que a OTAN vai se expandir e o Putin não vai reagir é uma ingenuidade. Agora, o Lula falar isso, que a fronteira não pode ficar perto da fronteira com a Rússia, ele acaba queimando essas pontes, né?
E essa crítica à OTAN se intensifica agora quando a Finlândia passa a aderir à OTAN. Que a Finlândia, que já foi parte da Rússia, tinha uma estratégia de se manter neutra diante da Rússia. Tem uma fronteira que são mais de 1.300 quilômetros. Isso para a Europa é muito grande. Aqui é grande, para a Europa é muito grande. E ela fazendo parte da OTAN, agora a fronteira da OTAN com a Rússia se expandiu em 1.300 quilômetros. E tem uma coisa, eu poderia falar horas sobre isso que eu estava lendo, que é super legal, que é a estratégia de defesa da Finlândia. Que é que eles chamam, eu até anotei aqui, que é de defesa total, estratégia de defesa total. Ou seja, a Finlândia dormia e acordava pensando numa possível invasão russa e como ela reagiria a essa possível invasão russa. Então você tem uma população civil, mas treinada militarmente, que são reservistas que podem assumir postos rapidamente na eventual invasão da Rússia e também organizações voluntárias e tudo mais, tudo para se defender da Rússia. Então era uma estratégia na Finlândia 100% defensiva. Ela jamais ia atacar a Rússia, não tinha esse plano, era só se defender num eventual ataque. Agora que a Finlândia faz parte da OTAN e a OTAN, por princípio, é um princípio da OTAN, que um ataque qualquer a qualquer país da OTAN merece uma resposta conjunta. Então um possível ataque à Finlândia mereceria uma resposta da Europa inteira, basicamente, quase toda a Europa, até da Turquia e dos Estados Unidos, contra a Rússia. Não funciona exatamente assim, porque a gente viu que durante a guerra da Ucrânia escaparam os mísseis para a Polônia e não rolou. Porque no fim das contas estamos tratando de potência nuclear, então é muito interessante. Só que ninguém pode dizer, que é importante também dizer isso, ninguém pode dizer que o Putin é mauzinho, porque ele é mauzinho desde sempre, né? Desde sempre, ele está no poder há mais de 20 anos. E o petróleo, o gás russo enriqueceram muita gente, né? Você tem uma oligarquia, esse capitalismo sobre o qual eu falei, para os amigos do Putin, são pessoas muito ricas. E pessoas muito ricas que gastaram seu dinheiro no Ocidente. Então você tem uma lei no Reino Unido, por exemplo, que a partir de X milhões investidos, você já consegue residência e depois cidadania. Então você tem meia Londres é russa. A outra metade é das monarquias árabes dos petrodólares. Você também tinha um esquema interessante de você dar cidadania aos russos no Chipre. Pela regra do Chipre, com investimento nos bancos de tantos milhões, você consegue ter a cidadania cipriota e, por consequência, ser um cidadão europeu. Muitos russos entraram nessa. Nessa hora, ninguém achou que o Putin era um problema, que a Rússia era um problema. Então, avaliar a moralidade do Putin, criticá-lo por isso, por ser um ditador e tal, é só agora. É só agora. E para finalizar, eu queria lembrar aqui uma entrevista que foi dada pelo ministro Celso Amorim, ex-ministro, agora ele é assessor de assuntos internacionais do Lula, e ele fez umas provocações, assim, se a saída, porque ele defende que o Lula é o mediador, tem que mediar, todo mundo está falando em guerra e o Lula está falando em paz, a posição do Lula. Aí ele faz a provocação. Qual é a saída que o Ocidente, a União Europeia, a OTAN, os Estados Unidos propõem para a guerra? É aniquilar a Rússia? É possível aniquilar a Rússia? E quais seriam as consequências de uma possível derrota? A Rússia tem chance de ser derrotada militarmente? Né? Se fragmentar toda a Rússia, aquelas milhões de nações que tem na Rússia? Então, segundo o Celso Amorim, o Ocidente dá uma falsa expectativa de que a Rússia pode ser derrotada. Em vez de... Aí é uma conclusão minha, que eu acho que é mais ou menos o que o Lula ofereceu. Entender algumas coisas como fato consumado. A começar pela Crimeia. É difícil falar isso, né? É difícil falar isso, só que o Lula, quando fala isso, antes de começar qualquer negociação, ele já é interpretado como alguém imparcial, e é assim que está todo mundo vendo ele. E uma coisa que eu queria deixar de alerta, antes da minha conclusão final, é com as comparações com outros momentos históricos. Porque a gente está falando de uma potência nuclear. A Rússia é a maior potência nuclear. Pode não ter os mísseis mais modernos, mas ela tem a maior quantidade, pode destruir a Terra 150 vezes. Então, comparar, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, né, que ela acabou com uma arma nuclear, mas durante a Segunda Guerra Mundial as potências não tinham arma nuclear.
Ou pelo menos, não, além dos Estados Unidos, outra potência não tinha arma nuclear. Então você tem esse fator na equação. E é um fator dissuasivo. Ninguém mexe com a Coreia do Norte, né? E a gente teve casos na história, de novo você tá o Muammar Gaddafi, que reza a lenda que ele tentou construir ali um programa nuclear com a ajuda do Paquistão, que tem o seu programa nuclear. O próprio Paquistão construiu um programa nuclear, a Índia construiu o seu programa nuclear, e tem ali uma guerra fria entre Índia e Paquistão, os dois com as suas armas nucleares, e é uma guerra que está segurada e ninguém vai usar a potência nuclear. O fator nuclear é um fator importante. Não dá para achar que é uma coisa possível. Não, a gente vai escalando o problema e de repente, o Putin... Já começaram a falar de arma nuclear localizada, sabe? Umas coisas... Não vamos entrar no debate de arma nuclear. Então, para fechar, e agora para fechar mesmo, fazer umas provocações aqui para vocês. Perguntas e respostas minhas. O Brasil faz propaganda da Rússia? Essa é uma opinião. Não é um fato. Há quem diga que ele faz, Estados Unidos, União Europeia. Há quem diga que não faz, o próprio Brasil. O Putin é um Eu fico tentado a dizer que é fato, mas não é. Essa é uma opinião. O Zelensky é um santo? Não, porque não existem santos, especialmente entre chefes de Estado. Essa guerra é uma guerra justa, como entende a Rússia, como uma maneira de contrapor a hegemonia do Ocidente na região? É uma guerra justa? É uma opinião. A Rússia invadiu a Ucrânia? É um fato. A Rússia invadiu a Ucrânia. Você tem território, a Rússia entende que ali tem uma população, mas invadiu um território da Ucrânia. A invasão é uma resposta sensata à expansão da OTAN? É uma opinião, não é um fato. Milhares de civis morreram? É um fato. Quantos? Aí tem muitas visões aí. Eu vi um número do Escritório da ONU para Direitos Humanos que em um ano de guerra morreram 8 mil não combatentes e mais de 13 mil feridos, mas a ONU já alerta que esse número é subestimado, o número exato a gente jamais vai saber. Conversar com Putin é uma solução para a guerra? Essa é uma opinião também. É uma opinião, não é um fato. Aniquilar Putin é uma solução para a guerra? É uma opinião. Você pode achar que é ou não é. Estados Unidos e União Europeia incentivam a guerra, como é a opinião controversa do Lula? É uma opinião controversa. Não é um fato. Eles entendem que ajudar militarmente a Ucrânia abrevia a guerra e impede um avanço da Rússia. Essa é uma outra opinião. Outra opinião. Se Putin quiser, ele termina a guerra hoje? Eu acredito que sim. Não vou dizer que é um fato, mas eu acredito que sim, porque se ele interromper e retroceder, o Zelensky não vai avançar sobre o território russo. Se interromper sem retroceder, provavelmente. Então não sei, essa é a resposta. O Putin para a guerra hoje? Consegue parar? Não sei. Então, gente, você pode ter 1000 opiniões. Você pode amar quem você quiser, odiar quem você quiser, mas a gente tem que separar fato de opinião. E também ligar o desconfiômetro para quem vier a dizer que tem uma solução simples para o problema. E uma coisa que eu acho que é fato, que a guerra na Ucrânia não é só a guerra na Ucrânia. Ela é um detalhe diante de um problema maior. Isso quer dizer que a invasão foi legitimada? Eu acho que não, porque eu acho que a invasão é um paradigma que não pode ser violado. Essa é uma opinião da Rússia, que a guerra foi legitimada. Mas é a opinião. Então esse é o compromisso da gente aqui, que a gente não está aqui para defender. Pelo menos eu acho que quem está aqui não está aqui para defender um lado ou outro. Está para defender princípios. E o princípio de não violação da soberania é um princípio que eu defendo e eu acho que vocês, se não defendem, deveriam defender. Mas assim, vamos prestar atenção, tirar a paixão de lado, tentar olhar só para o fato. Espero que eu tenha ajudado nessa discussão. Então, gente, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Não é para passar a minha opinião. Não é para passar a minha opinião, até porque
é um tema muito complexo que é até difícil ter opinião, porque você tem questões históricas, políticas, geoeconômicas, culturais, étnicas, psicológicas, né? Tem uns velho broxa envolvido nessa história, né? Especialmente um, não posso falar, senão ele manda me matar. Então, não é simples, é só isso. Acho que a conclusão desse vídeo é aquela música que eu já falei aqui do Jorge Drexler, que eu amo o Jorge Drexler. Um dia farei um vídeo só sobre Jorge Drexler. La vida es más compleja de lo que parece. E la guerra es más compleja de lo que parece. Né? Então vamos lá. Eu separei aqui 2 mensagens, tá? Só para dar uma animada aqui. Uma mensagem aqui do Renato Bastos. Ele diz: Senhor Garrone, assim, muito formal. Faltou uma vírgula, mas tudo bem. Senhor Garrone, os seus vídeos estão a ficar chatos. Tu tens qualidades de bom jornalista. Por favor, faz vídeos melhores. Então, assim, me elogiou como jornalista, mas mandou fazer vídeos melhores. Problema nenhum. Só que eu juro que eu tento. E às vezes, eu quando vejo os vídeos que eu fiz, eu até acho que eu podia ter feito melhor. Mas aqui é uma junção de a minha capacidade intelectual, os meus conhecimentos técnicos, o trabalho de edição e o pouco tempo que eu tenho para fazer tudo isso. E na hora de criticar, pode me criticar, não tem problema nenhum. Pode me xingar também, porque eu sou meio blindado a esse tipo de xingamento. Porque geralmente quando a pessoa xinga é porque não tem nenhuma razão. Mas fazer vídeos melhores não é um conceito universal, né? Vídeos melhores não é um conceito universal. Você tem que explicar o que é vídeo melhor, tá? Faz vídeos melhores. Então vai fazendo aí que eu vou ficar falando assim, tá bom, não tá, tá bom, não tá. Então um pouco, respostas mais completas, mas obrigado pela mensagem. Outra que é do Bruno, ele diz: F1 e escutar Garrone falando besteiras antes de dormir é muito bom. Entretenimento, informação e lara. Traduzindo, F1 é fumar então ele tá assumindo aqui que ele fuma uma cannabis pra me ouvir. O Garrone é com E, não com I. E dizer que eu tô falando besteira, achei meio ruim. Eu tento não falar besteira, mas ele acha que é uma besteira boa, pelo menos. Então, pra ele, ajuda a dormir, o que não sei se encara como elogio, mas ajuda a dormir é entretenimento, informação, até aí tudo bem, e lara, eu imagino que seja larica. Então ele fuma, viaja, tem larica e eu participo disso. Então eu sou quase um fumante passivo da onda dele aí, né? Mas, obrigado, Bruno. E a seguir, eu já devo ter falado demais, porque hoje, ó, com meus papeizinhos, ó, eu tava aqui com meus papeizinhos, porque eu não tive tempo de pensar. Geralmente eu penso, formulo e vou, mas, enfim, papeizinhos. Então, a seguir, a coluninha do Francisco. Na coluninha do Francisco, eu vou mostrar para vocês um hábito do Francisco. Que o Francisco tem uma coisa que o diferencia de muitos cachorros. Vocês não sabem? Eu vou mostrar na coluninha do Francisco, tá? E aqui, ó, eu vou reciclar esse papel, tá? Para não receber críticas. Que eu odeio imprimir, mas hoje eu tive que imprimir, tá? Vou reciclar esses papéis aqui para vocês não me criticarem. Tá bom? A coluna do Garrone fica por aqui. Um beijo. Tchau. Até a próxima. Francisco não é de lamber, mas ele por algum motivo, ele me lambe. Não entendo isso não. Ele nunca lambe assim, daquelas coisas que as pessoas chamam de beijo. Mas aí, né, Franciscão? Não que eu esteja reclamando. Né? O que você tá lambendo aí? O que você tá lambendo? Não, aí. O que você tá cheirando? Tá curioso? E aí, lambendo? O que é isso? Tá salgadinho? O que é isso? Vai entender.